Olá, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Já deu graças hoje? Estamos aqui diante da palavra de Deus e eu quero ministrar um pouquinho o teu coração com essa palavra abençoada. E hoje nós vamos orar por profissionais muito amados por nós. Enfermeiros, pessoal da enfermagem. Olha, todos nós temos uma experiência com alguém que cuidou de nós no tempo da dor, da enfermidade, do leito. Essas pessoas separadas por Deus para cuidar daqueles que tanto carecem. Essa experiência de cuidar das pessoas enfermas e até este ofício, esta profissão, é muito antiga. Eu quero partilhar com vocês a experiência de duas mulheres na palavra de Deus que eram enfermeiras. Você sabia disso? E elas eram enfermeiras parteiras. Em Êxodo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Verso 16: Quando ajudares as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. Verso 17: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Veja que coisa linda. Deixa eu lhe dar o contexto disso. No Egito, não se temia a Deus e uma ordem do faraó era: mate os meninos, mate os recém-nascidos. É só que tinha ali duas enfermeiras que temiam a Deus, Sifrá e Puá. Veja, são nomes até estranhos para nós. E vou lhe dizer, são nomes até desconhecidos, mas são duas mulheres guerreiras. Essas são, eu poderia dizer, heroínas da fé. Sifrá e Puá estavam ali a serviço de Deus e não a serviço dos homens. Elas estavam, é claro, debaixo de uma autoridade, de um governo, é fato. Elas estavam cuidando ali, de verdade, sob o comando, não é, de autoridades. Porém, houve um momento que essas mulheres viram que a ordem das autoridades não estava conforme a ordem de Deus. A ordem dos homens estava divergindo da ordem de Deus. E Faraó disse: mate os meninos. Mas aquelas mulheres, diz o texto, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe havia ordenado. E o texto diz: deixaram os meninos com vida. Veja que coisa linda. Que coragem. Em nome de uma autoridade mundana, em nome de uma autoridade humana, eles estavam querendo ceifar vidas, mas aquelas mulheres eram agentes de vida e não agentes de morte. Veja que este é o espírito da enfermagem. Aqueles que cuidam para a preservação da vida e não para o caminho da morte. Os enfermeiros estão ali o tempo inteiro para cuidar daqueles que estão, por vezes, tão perto de morrer. Tanto cuidado, tanto desejo de ajudar, tanta empatia. E muitas vezes, quando os dias passam e aquele paciente vai se tornando até mais íntimo ali, e aquele enfermeiro, aquela enfermeira
agora ali num envolvimento até emocional para que aquela pessoa viva, sobreviva, e de repente aquela pessoa parte. Que dor no coração. Veja, é tão difícil lidar com estes sentimentos, mas Deus deu a essas pessoas esse chamado de cuidar daqueles que estão com o corpo tão debilitado, daqueles que chegam sangrando, daqueles que chegam doloridos, daqueles até que estão ali e parente nenhum vai ver. É verdade, tem muita gente que está ali como praticamente indigente, mas eles recebem o toque da enfermagem, o cuidado dos enfermeiros, das enfermeiras, eles recebem ali a ministração do cuidado, das medicações, as visitas, as perguntas: e aí, está tudo bem? Dormiu bem hoje? É certo que também tem aquele profissional, aquela profissional que já, quem sabe, até já se cansou ou não está ali por um chamado, está ali por outra razão. Mas, de um modo geral, o corpo de enfermagem, ele é feito de pessoas que amam a profissão e, sobretudo, pessoas que amam a vida. E essa é a razão pela qual eles estão ali servindo. Cifra e Poá são duas mulheres, são duas enfermeiras que estavam ali para cuidar daqueles bebês. E em face de uma ordem para a morte, elas disseram: não, nós tememos a Deus, nós vamos fazer a manutenção da vida. O nosso chamado não é para a morte, mas para a vida. Nós estamos aqui para ajudar as mães, para ajudar as crianças, a que eles possam viver, a que eles tenham saúde. E então veja que alegria, gente. Aquelas mães que já entravam condenadas a perderem os bebês, encontravam naquela sala de parto improvisada, muitas vezes nas casas, porque esse é um texto milenário, antiguíssimo. Aquela mulher que entrava para ter o seu bebê, certa de que o perderia se fosse um menino, e de repente um menino nascia, o choro acontecia, mas aquelas duas mulheres limpavam o corpo daquele menino, cortavam-lhe o cordão umbilical e, ao invés de matá-lo, entregava no colo da mãe. Isso é uma bênção. Eu estou certo que muitos fazem o que Deus ordena. É verdade que neste mundo tão mau há tantos que conspiram contra a vida. Nós temos leis, infelizmente, que são contra a vida e até contra a vida dentro da barriga da própria mãe. Mas Deus sempre levanta pessoas que amam a vida, que querem cuidar dos outros. E é por essas pessoas que nós vamos orar agora. Nós vamos orar pelo corpo de enfermagem. Nós vamos orar por aqueles que estão nos esperando nos hospitais quando nós passamos por acidentes, por emergências, por dificuldades. E eu quero dar aqui uma palavra a esses profissionais. Permaneçam firmes, confiem em Deus. Lembrando que vocês devem fazer isso em nome do próprio Deus, cuidando das pessoas, porque é isso que Deus se agrada. É disso que Deus se agrada. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos por essas pessoas que trabalham na enfermagem, cuidando dos enfermos, dos doentes, acamados. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, aumenta a força, renova o ânimo nos plantões sucessivos, na falta de paciência, nos hospitais lotados, nos surtos, nas epidemias. Ó Deus, diante de tantas questões difíceis,
nas faltas de recursos e por vezes até de boa vontade daqueles que estão ao redor. Mantém firme, Senhor, o coração dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre eles a tua graça e a tua palavra e dá coragem, como o Senhor deu, a cifrar e apuar, para que eles sejam bem-sucedidos, ó Deus, em tudo que fizerem, para a glória do teu nome. Nós te pedimos esta graça, entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus te abençoe, força no seu trabalho, força em dias difíceis e que você faça tudo para a glória de Deus. Fique na paz, até o nosso próximo encontro. Continue dando graças a Deus.